Continuação do livro A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. O Cadáver Mensageiro. Magri havia vasculhado todos os cantos do colégio Rio Branco sem encontrar nem sinal do Bino. Ela era boa fisionomista e tinha certeza de poder reconhecer o oferecedor, mesmo que ele estivesse disfarçado. Não, Bino não estava no Rio Branco. Agora era ir ao encontro combinado com os caras, às 7 da noite, numa lanchonete do centro da cidade. Lá eles tinham certeza de não encontrar nenhum conhecido. A classe alta não frequentava a Avenida São João. Passava um pouco das 6 quando Magri chegou ao centro da cidade. Anoitecia e a menina achou divertido vagar incógnitas pelos calçadões do Barão Itapetininga e da Conselho Crispiniano, misturada à multidão de funcionários que enchia a rua, cansados no fim de uma quarta-feira de trabalho. Magri sentia-se muito segura com seu disfarce. O cabelo estava diferente e Calu havia colocado nos arames em sua boca, para parecer aparelho de correção dentária. Aquela ferragem mudava a conformação do seu rosto e modificava-lhe a voz. A menina vestia uma jaqueta com enchimentos que lhe alternavam totalmente o porte elegante. Palmilhas dentro do tênis machucavam-lhe um pouco os pés, mas obrigavam-na a andar de modo diferente. Sobrancelhas unidas completavam o disfarce. Como estou horrorosa, divertia-se a menina, vendo a própria imagem refletida em uma vitrina. Aos poucos, uma outra imagem, formada atrás do seu reflexo, chamou-lhe a atenção. Estava em frente a uma loja de eletrodomésticos e um televisor ligado no noticiário acordou-a do devaneio. Desaparecimento de estudantes. Outro cadáver encontrado. Veja no próximo segmento. O coração da menina disparou. Outro cadáver. Ai, como foi difícil aguentar os comerciais até ver novamente o locutor. Cadáver de um rapaz, encontrado com um tiro nas costas na estação de metrô da vila. A menina mal podia acreditar no que estava vendo. Para variar, os repórteres tinham agido mais rápido do que a polícia, e ali, na tela, estava o corpo do Bronca, lívido como um lençol. Apesar do choque, a rapidez de raciocínio e a atenção treinada de Magri não se deixavam abalar. Ela era um cara, antes de tudo, e aquele detalhe não lhe escapou. No dedo do cadáver havia um curativo grande, exagerado como o que havia no dedo de Chumbinho. Coincidência? Talvez. Mas uma pista suficiente para fazer a menina correr pela Dom José de Barros até a São João. Magri sabia que conseguir um táxi àquela hora era uma façanha. Por isso abriu a porta de um que estava parado no sinal e ofereceu ao passageiro. Essas 5 notas para o senhor, se me ceder esse táxi. Surpreso, o passageiro concordou. Obrigada. A menina entrou no táxi e estendeu outras notas para o motorista. Mais 5 para o senhor, se me levar voando para Teodoro Sampaio, com a Avenida Deodor Arnaldo. Era uma boa vantagem não ser pobre naquela hora. Em muitos minutos, Magri estava desembarcando do táxi em frente ao Instituto Médico Legal. Todos os funcionários, até os policiais, ficaram com pena daquela garotinha desesperada. Afinal, que mal havia em deixar entrar a infeliz namoradinha do garoto assassinado? Era melhor que ela se despedisse dele antes que o corpo da vítima fosse destruído pela autópsia. A menina, de aparelho nos dentes, descabelou-se ao ver o cadáver do rapaz estirado numa pedra fina no necrotério. Bronca, meu amor, o que fizeram com você, meu querido? Ai de mim, assassinaram meu amor. A menina atirou-se sobre o cadáver, beijou-o exageradamente e agarrou-se em sua mão. Por quê? Por que fizeram uma coisa dessas? O que será de mim agora? Delicadamente, um funcionário retirou dali a chorosa namoradinha da vítima. Ainda abalado pela comovente cena que acabara de presenciar, o detetive gordo, exausto, suado, ficou olhando para o cadáver. Bandidos, assassinos, que crueldade! De repente, seu faro treinado de cão policial deu um alerta.
Alguma coisa estava diferente. Ei, você! Chamou ele por um funcionário. Rápido! Quero ver as fotos que tiraram do cadáver. O funcionário atendeu prontamente e o detetive gordo examinou as fotos, comparando-as com o cadáver à sua frente. Inferno! Está faltando o curativo do dedo. A menina! Cadê a menina? Prendam-na depressa, que acabou de sair daqui. Mas era tarde demais. Por mais que procurassem, foi impossível encontrar a namoradinha do garoto assassinado. O perigoso espiãozinho. Depois de enfiar o curativo com a mensagem no dedo do cadáver do Bronca, Chumbinho foi arrastando aos troncos por um corredor. Vários empregados falavam nervosamente ao seu redor, enquanto 2 deles agarravam seus braços e o mantinham torcido às costas. Chumbinho não deixou escapar um só gemido. Era um cara. Naquele momento, ele não pensava no que poderia acontecer consigo mesmo. Só tinha pensamentos para o colega assassinado e para a esperança de que sua mensagem fosse encontrada por um dos caras. No fim do corredor, o menino foi empurrado para dentro da sala. Jogaram-no numa cadeira e os 2 empregados que o haviam trazido ficaram ao lado, cada um segurando pesadamente Chumbinho por um ombro, como se ele fosse capaz de escapar voando pela janela. Um dos homens dirigiu a tela de um aparelho igual àquela que o menino tinha visto Mário Casperides discutir com o Dr. QI. A silhueta sinistra apareceu na tela do intercomunicador e o empregado começou a relatar o que tinha acontecido. Algo estranho com 2 das cobaias, Dr. QI, nesta semana. Chumbinho tentou raciocinar depressa e prever as consequências de seu ato. Ele tinha sido apanhado em flagrante e agora tudo poderia acontecer. São justamente os 2 do colégio Elite, Dr. QI. Os empregados o tinham visto conversando com o Bronca. Logo, estava claro que os 2 não tinham tomado a dose do matinal da droga. Certamente, os 2 não estavam sob efeito da droga da obediência, Dr. QI. Então era lógico, para os bandidos, que ele tinha impedido o Bronca de tomar a droga e seria punido por isso. Estavam discutindo no banheiro. Foi aí que a cobaia número 19 saiu correndo feito um louco. Qual seria a punição? Chumbinho imaginava que a sua atitude de espião deveria representar um enorme perigo para a organização. E o que eles fazem com os espiões? O menino engoliu a seco ao lembrar-se das cenas de fuzilamento dos filmes de guerra. Tivemos de atirar, não houve outro jeito. A cobaia número 19 está morta. Já mandei abandonar o cadáver como planejamos. Quanto à cobaia número 20... Agora era a sua vez. Ele tinha causado aquela confusão toda. Não. Havia um jeito. Ele tinha de representar de novo. Quem sabe conseguiria salvar a pele? Da tela, veio a voz filtrada, tenebrosa, do Dr. QI. Incompetência, incompetência. Tudo que eu vejo é incompetência. Vocês não se certificaram de que todas as cobaias tomassem o reforço da droga? Na verdade não, Dr. QI. Desculpou-se o funcionário. As cobaias têm se comportado direitinho nesses 2 meses. Executam todas as ordens sem discussão, tomam os reforços das drogas sem necessidade de vigilância. Deixamos a bandeja com a droga no dormitório, como fazemos todas as manhãs. Ordenamos às cobaias que tomassem a droga e... Mas por que as cobaias 19 e 20 não tomaram? Vocês podem explicar isso? Bem, Dr. QI, A figura da tela do intercomunicador berrou para o Chumbinho. Garoto, por que você não tomou o remédio? Chumbinho começou com o seu teatro. Hã? Onde estou? O que está acontecendo? Eu estava no colégio, falando com o Bino. Ele me deu uma coisa para experimentar, disse que era ótimo. Aí só me lembro de estar no banheiro com o Bronca falando pra gente fugir. Onde estou? Quero ir para casa. Da tela, a voz veio mais baixa, quase paternal. Você já vai para casa, menino. Só vai tomar um remedinho e logo vai para casa. Chumbinho viu o empregado estender-lhe um comprimido e um copo d'água. A droga da obediência. E agora? Todos estavam olhando para ele e não haveria jeito de fingir que tomaria a droga.
Ele seria obrigado a tomar comprimido. De verdade. Um remédio? Balbuciou o menino. Depois eu vou para casa? Vai sim, garoto. Agora tome o remédio. Tentando disfarçar seu temor, Chumbinho pegou o comprimido. Colocou-o na boca e tomou um gole d'água. Seus olhos se fechavam quando ele ouviu a voz metálica falar com brutalidade. De agora em diante, quero vigilância total sobre as cobaias. Não admito mais enganos. Levem esse moleque para junto dos outros. Chumbinho deixou-se levar, moleque, como um boi que vai para o matadouro. O Dr. Q.I. estava furioso quando desligou o intercomunicador, mas sua zanga foi distraída pela manchete do jornal que estava à sua frente. Mais 2 estudantes do Elite desaparecem misteriosamente. O comandante da Pen Control franziu as sobrancelhas e leu avidamente a matéria. Ali estava a lista completa dos 6 desaparecimentos do Elite. Bronca, Chumbinho, Miguel, Calu e agora Magri e Crânio. Ele sacudiu a cabeça, tentando entender. Em seguida, apertou um botão do intercomunicador e deu uma ordem. Localizem nossos agentes escolares. Quero falar com ele pelo intercomunicador. O falso estudante estava na frente da tela, mas estava totalmente modificado. Até a cor de seu cabelo era diferente. Só pelo olhar é que dava para ver que era mesmo o safadinho do Bino. Você tem agido bem até agora, cumprimentou a voz autoritária do Dr. Q.I. Mas eu tenho razões para acreditar que houve quebra da nossa segurança. Quebra na nossa segurança? Espantou-se Bino. Eu posso garantir que... Não me interessam as suas garantias. Ouça com atenção e não discuta. Eu tenho uma missão muito importante para você. Trata-se de 4 garotos. O fornecedor da droga da obediência ouviu as ordens. O que ele devia fazer tinha de ser feito naquele mesmo dia. Códigos combinados. Na lanchonete da Avenida São João, 2 rapazes sentados em uma mesinha no canto olhavam ansiosamente para o relógio da parede quando uma garota entrou e sentou-se ao seu lado. Miguel ainda não chegou? Perguntou a garota em voz baixa. Ainda não, respondeu Crânio, que tinha o nariz deformado pela massa plástica de maquiagem. Nós estávamos preocupados com você. São quase 9 horas. Você encontrou o Bino? Perguntou Calu. Não, mas tem uma pista. Em poucas palavras, Magri relatou a morte do Bronca e a história do curativo do dedo. Por fim, estendeu o dedal de esparadrapo e gaze para Calu. Beija você, Crânio, disse Calu, que não conseguia acostumar-se com os enormes óculos que usavam como disfarce. Crânio abriu cuidadosamente o curativo, que já estava imundo depois de rolar mais de uma vez em várias mãos. Dentro dele, descobriu um papelzinho enrolado. Só pode ser a letra do Chumbinho, observou Magri, mas não dá para entender nada. Os 3 leram ansiosamente. Enquanto o Crânio transcrevia a mensagem em letras maiores num guardanapo de papel da lanchonete. O texto era a coisa mais confusa do mundo. Parece o nosso código vermelho, observou Magri, mas não faz sentido. Crânio sorriu. Esse Chumbinho é mesmo uma figura. Você tem razão, Magri. Aqui tem o código vermelho. Só que, por segurança, o danado do Chumbinho usou 2 códigos combinados. Vamos traduzir primeiro o código vermelho. Em outro guardanapo, Crânio escreveu o código vermelho dos caras. Agora, era só substituir aqueles sons estranhos pelas vogais correspondentes. Deixa ver. Feita a tradução, a mensagem ficou assim. Bem bolado, aplaudiu Calu. Aposto que agora basta aplicar o código tênis polar. Era isso mesmo. Para decifrar o código, bastava escrever as palavras tênis sobre as palavras polar, de modo que o T correspondente ao P e assim por diante. Depois, era só substituir uma letra pela outra. Crânio escreveu em outro guardanapo. D não tem código, fica D mesmo. S é igual a R, E é igual a O. G também não tem código, fica G mesmo. E I é A. Pronto, temos a primeira palavra. No guardanapo estava escrito a palavra droga. Droga? Estamos na pista certa. Vamos ver o resto. Em pouco tempo, a mensagem do Chumbinho estava traduzida. Droga da obediência. Perigo.
Marius Casperides. Boa, chumbinho. Se o menino estivesse ali, na certa ganharia um beijo da Magri. Kalu começou a compreender. Quer dizer que aquela droga que deixa as pessoas com cara de idiota é a droga da obediência? É, concordou Crânio. E, pelo nome, dá até para ter uma ideia do que representa essa porcaria. Droga da obediência. Por isso o Bronca estava tão bonzinho, não é? Tão obediente, tão bom menino. Só que agora o Bronca está morto, lembrou Magri com um nó na garganta. Droga da obediência. Obediência. Morte. Raciocinou Crânio em voz alta. Uma droga que reduz as pessoas à obediência absoluta. Aposto que muitos pais e professores bem que gostariam de contar com um pouco dessa droga, né? Não caçoe, Kalu. A coisa é muito séria. Estamos lidando com gente que sequestra estudantes que os usa como cobaias, ralhou o Crânio. Que os mata, acrescentou Magri. E quem será essa chave? Quem será Marius Casperides? Já ouvi esse nome, informou o Crânio. É um cientista, um bioquímico, se não estou enganado. Acho que li alguma coisa a respeito dele, na última reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele apresentou um estudo sobre engenharia genética aplicada ao tratamento de doenças psiquiátricas graves, ou qualquer coisa do gênero. Um bioquímico? Perguntou Magri. Então vai ver, ele sabe alguma coisa sobre essa droga da obediência. Vamos procurá-lo, então. Decidiu Kalu. Mas como encontrá-lo? Crânio saiu-se com um sorriso misterioso. Eu tenho um método científico infalível para resolver um problema como esse. É mesmo? E qual é o método? Procurar na lista telefônica, brincou o gênio dos caras. Foi fácil encontrar o endereço do bioquímico Mário Casperides na lista telefônica da lanchonete. Ficou decidido que Magri e Crânio iriam procurá-lo. E Miguel? Talvez tenha ido para o esconderijo secreto, supôs Kalu. Eu vou para lá. Descubra um tal bioquímico e me encontrem no esconderijo. Kalu foi sozinho num táxi. No outro, ia o garoto muito inteligente e muito feliz. Magri deixara-se abraçar e foi a viagem toda com a cabecinha repousando no ombro de Crânio. Em busca de fortes emoções. Miguel sentia-se muito desconfortável com a cabeleira encaracolada que Kalu tinha arranjado para ele. Com o bigode ralo de adolescente, então ele se sentia ridículo. Mas tinha de concordar que o trabalho de maquiagem de Kalu era de primeira. Para falar a verdade, até que Miguel gostaria mesmo de já ter bigode. Mas, por mais que ele raspasse com o aparelho de barbear do pai, até agora os primeiros fios de barba ainda não tinham aparecido. Misturado na multidão de estudantes de Logos, naquela hora, Miguel não pensava no desconforto da cabeleira, nem no ridículo do bigodinho precoce. O líder dos caras procurava avidamente o fornecedor. Mas o tempo passava e Miguel não conseguia encontrar o Bino. É claro que ele deve estar disfarçado, pensava o rapazinho. E deve ser um mestre do disfarce para se matricular em 10 colégios, sempre com uma cara diferente. Será que eu vou conseguir reconhecê-lo? Tenho de conseguir. A cabeleira encaracolada fazia Miguel suar. Quando o sinal tocou e todos começaram a correr para as classes, ele deu um jeito de entrar no banheiro. Tirou a cabeleira e colocou a cabeça debaixo da torneira. Nesse momento, ouviu uma voz atrás de si. Oi? Com a água escorrendo pelo rosto, Miguel viu um garoto estranho, diferente, que olhava fixadamente para ele. Ah, oi, respondeu Miguel. Você é novo por aqui? Perguntou o estranho. Foi aí que Miguel percebeu o erro que tinha cometido. Aquele era Bino, espetacularmente disfarçado. E ele, Miguel, estava ali, desprevenido, apanhado como um patinho. Disfarçadamente, livrou-se da cabeleira, deixando-a cair no cesto de papéis ao lado da pia. Novo? Eu comecei esse ano. E você? Acabei de me matricular.
Bino, era ele mesmo. Teria reconhecido Miguel? Talvez não. Quem sabe? Talvez ele nem se lembrasse de Miguel, já que tinha estado tão pouco tempo no Elite. Você está com algum problema, amigão? O desgraçado estava entrando direto no assunto, sem medo, sem rodeios. E agora? Miguel achou melhor arriscar tudo e entrar logo no seu jogo. Sei lá, estou numa fossa, sem pique, sei lá. Bino chegou-se amigavelmente, sorrindo, e passou o braço pelos ombros de Miguel. Eu tenho uma coisa legal aqui. Você quer emoções? Estou afim. Coisa forte? Tá pesada. Entra nessa? Bino parecia estar com pressa. Não disfarçava nada, como se tivesse certeza de que Miguel aceitaria. Com firmeza, foi levando Miguel para fora. Então venha cá, você vai gostar. Alguma coisa estava errada. A instituição de Miguel o alertava, mas ele tinha de seguir em frente. Tudo estava fácil demais, mecânico demais, sem nenhuma simulação. Saíram do colégio e Bino, sempre com o braço em torno dos ombros de Miguel, levou-o para a direita, descendo a Avenida Rebouças. Para onde estava sendo levado? Miguel não sabia, mas estava certo de que o método usado para raptar Bronca e Chumbinho não tinha sido aquele. Eles estavam quebrando a rotina. Será que... Uma van toda fechada parou ao lado dos dois. A porta foi aberta e alguém ordenou: entre. No instante que ele descobriu que estava caindo numa armadilha, não havia tempo para mais nada. Bino empurrou para trás. Para a frente, o braço musculoso agarrou-lhe o pescoço. E uma pesada mão tapou-lhe a boca e o nariz com um pano. Lutando para libertar-se, Miguel sentiu o cheiro forte e o clorofórmio. A cabeça rodava e o estômago estava enjoado quando Miguel acordou. Viu-se um quarto vazio, como uma cela. Não havia janelas, a ventilação vinha de uma abertura no teto e uma lâmpada iluminava frouxamente o quarto. Passou a mão pelo rosto e viu que não tinha mais bigodinho falso. A cama onde estava estirado era dura, mas a limpeza do ambiente fazia aquilo parecer mais um hospital do que uma prisão. Deve ser aquele quarto de luxo. Até televisão tem aqui, pensou o rapaz, sentando-se na cama. A tal televisão acendeu-se sozinha e uma silhueta apareceu na tela. Boa tarde, Miguel. Eu estava esperando por você. Um casal de namorados curiosos. A pequena casa geminada na Vila Mariana estava às escuras, mas o instinto alerta do casal de caras indicou que ainda havia alguma coisa errada. Magri e Crânio passaram na frente da casa, abraçados, fingindo-se de namorados. Essa, é claro, foi uma ideia do Crânio. Não se notava nenhum movimento na casa, mas, lá de dentro, ouviam-se sussurros que poderiam ser percebidos até por quem não tivesse prestado atenção. Bzz, bzz, bzz. Hein? Bzz, bzz, bzz. Hein? Não estou entendendo nada. O camarada está demorando. Fala baixo, seu cretino. Bzz, bzz, bzz. Hein? O casal de namorados continuou andando. Na esquina, um grande carro preto estava estacionado. Dentro, dava para perceber um vulto de sentinela. Crânio e Magri aproximaram-se um pouco mais do carro e Crânio aproveitou para representar um namorado mais entusiasmado. O que estragavam era que aqueles arames que Calu tinha botado na boca de Magri. Dentro do carro, a enorme sentinela dormia um sono de roncar. Pronto, os caras estavam à vontade para investigar a casa. Com a agilidade de campeã de ginasta olímpica do Colégio Elite, a esperança de medalha de ouro para o Brasil nas próximas Olimpíadas, Magri escalou a parede da casa e deslizou sobre o telhado, como se estivesse exibindo as barras simétricas. Pendurou-se no beiral do telhado pelas armas, jogando a cabeça para baixo. Assim, dependurada como um morcego, Magri viu, através das venezianas, dois vultos imensos. Viu e pôde entender melhor os sussurros. Eu acho que o tal Mário não vai aparecer, dizia o animal. Como não vai aparecer? Argumentava o Coisa. Ele mora aqui.
Eu sei que ele mora aqui, mas está fugindo. É claro que está fugindo, mas para onde? Como é que eu vou saber? Se eu soubesse, ia lá e liquidava com ele. É bom a gente liquidar com ele logo. Você ouviu o Dr. QI? Ele quer a cabeça com caspas do tal Mário. Ou vai querer a cabeça da gente em troca. Então pense. Para onde pode ter fugido o sujeito? Eu penso o tempo todo, explicou o Coisa. Mas acontece que eu não sou detetive. Veja bem, a gente perseguiu o tal Mário até a Praça do Patriarca, lembra? Lembro. Daí ele correu pela Rua da Quitanda. Virou à direita na 15 de novembro e aí tinha um tal Zé da Silva assaltando um banco e berrando que era o assaltante mais perigoso do Brasil. E aí a gente foi em cana, né? É. Junto com o tal Zé da Silva, sorte que tem aquele detetive que está do nosso lado, né? Aí o Zé da Silva ficou em cana e a gente foi solto, né? É. E agora? Agora o quê? Como é que a gente vai pegar o tal Mário Caspinha? Sei lá. Acho que ele nem vai aparecer por aqui. Também acho. Então, o que é que adianta a gente ficar aqui no escuro? Não sei. Mas se a gente sair daqui, onde vamos procurar? Pense. Para onde pode ter ido um tal Mário? Não sei. A gente estava perseguindo ele lá na Praça do Patriarca. Isso você já falou. E depois? Depois a gente foi em cana. É. Magri achou que aquela conversa não tinha futuro. Ergueu o copo, segurou no beiral, agarrando-se numa calha de zinco e deixou o corpo cair suavemente. Foi aí que a velha calha cedeu. Crect. O que foi isso? Perguntou o animal. Foi um crect, explicou o Coisa. É claro que foi um crect. Venha. Estabanadamente, os dois bandidos abriram a porta da casa de Caspérides e precipitaram-se para o pequeno jardim. Aqui não há nada, disse o Coisa. Só aquele casal de namorados. Vamos perguntar a eles se viram alguma coisa. Ei, psiu, vocês aí, viram alguma coisa? O rapaz desgrudou-se da moça e disse, com a cara mais inocente do mundo. Hã? O quê? Vocês viram alguma coisa? Que coisa? Sei lá, qualquer coisa. Não vimos nada de diferente. Não viram um crect? Crect? Acho que não. O animal estava desnorteado. Acho melhor a gente voltar para o carro. É melhor mesmo. E lá foram os dois grandalhões discutindo pela rua, enquanto o casal de namorados se esgueirava para o jardim da casa. Magri conseguiu forçar uma janela. Crânio entrou em seguida. Com a ajuda de uma lanterna que encontraram na cozinha, procuraram avidamente por alguma pista do morador ausente. Logo encontraram um computador. Crânio ligou e na área de trabalho ali estava D.O. Conclusões finais. E os dois caras leram o arquivo do bioquímico, e o que leram os fez tremer. Crânio copiou o arquivo em um disco e, antes de sair, retirou uma foto de Caspérides, que havia em um porta-retratos. Encostaram a janela pelo lado de fora e sumiram na noite. Na trilha de um desconhecido. Você sabe que minha memória é como um gravador, Crânio, reforçou Magri. Eu ouvi claramente o que eles conversavam. Um dos sujeitos falava com um certo Dr. QI, alguém que ameaçava a vida deles se não trouxessem Mário Caspérides morto. Dr. QI. Calu parecia experimentar o peso macabro daquele nome. Quem será esse maluco? Dr. QI, não é? Sorriu Crânio. Doutor Consciente de Inteligência. Vai ver, ele é chamado assim por ter um altíssimo consciente de inteligência. É ele. Só pode ser ele. O cérebro que está por trás desses crimes todos. A inteligência criminosa. O meu inimigo. Mas duvido que o consciente de inteligência dele seja maior do que o meu. Os três tinham lido o arquivo do bioquímico no computador portátil que fazia parte dos equipamentos dos caras no esconderijo secreto. Apesar da linguagem extremamente técnica, o que eles tinham lido parecia uma ameaça do outro mundo. O cientista havia criado uma droga poderosa. Certamente era aquilo que estava sendo experimentado nos estudantes sequestrados. Estavam no forro do vestiário do colégio Elite. A madrugada ia alta, e Miguel ainda não tinha dado sinal de vida.
Miguel, onde estará Miguel? Preocupava-se Magri. Estamos tão longe do Mário Caspérides quanto os bandidos, observou Calu, desanimado. Será? Perguntou o Crânio, que ainda não havia perdoado o amigo por ter enchido de arames a linda boquinha da Magri. Será mesmo? Vamos ver o que temos. De acordo com os dois grandalhões, Mário Caspérides fugiu da quadrilha. Foi perseguido até o centro da cidade. E eles os perderam de vista quando deram com o assalto acontecendo num banco, não é? Foi isso que aqueles dois disseram. Crânio sorriu. Um sorriso de suspense, de triunfo. Está rindo de quê, Crânio? Ficou maluco? Vocês não estão percebendo? Mas é tão simples? O que é tão simples, Crânio? Veja bem, o que vocês fariam se estivesse fugindo desesperadamente de uma poderosa quadrilha? O que vocês fariam se soubesse que suas vidas estavam em perigo? Mas, o que vocês fariam se soubesse que nem adiantaria pedir ajuda, já que havia bandidos infiltrados na própria polícia? Crânio deixou as perguntas no ar por um momento. Calu e Magri nada disseram. Crânio estava excitadíssimo com a perspectiva de uma disputa intelectual entre ele e um gênio criminoso. Para os outros caras, essa excitação era sinal de que ele já tinha uma resposta satisfatória na ponta da língua. Só que ele gostava de valorizar a própria inteligência e capacidade de resolver enigmas complicados. Os caras conheciam a vaidade do amigo e sabia que era melhor dar corda e deixar que ele explicasse o seu raciocínio de modo que gostava. Vou dizer a vocês o que eu faria se fosse Mário Caspérides. Ele é um cientista genial, um privilegiado, e na certa pensou a mesma coisa que eu teria pensado. Se eu estivesse fugindo de bandidos armados e não tivesse outra saída, eu simplesmente entraria em um banco gritando que aquilo era um assalto e me deixaria prender com a maior facilidade. Mas, se houvesse bandidos infiltrados na polícia, você teria desmascarado logo ao chegar na delegacia. Talvez não. Se os policiais bandidos não conhecessem direito a minha cara, bastava dar um nome falso ao seu preso. Um nome como Zé da Silva, por exemplo. Quer dizer que Zé da Silva e Mário Caspérides são a mesma pessoa. A hipótese de Crânio parecia a ideia mais maluca do mundo, mas era genial em sua simplicidade. Se o garoto estivesse certo, o bioquímico Mário Caspérides estaria preso, naquele mesmo instante, na mesma delegacia de onde tinham sido liberados os 3 brutamontes, na mesma delegacia dos detetives Rubens e Andrade. Só tem uma coisa, caras, lembrou Calu. Zé da Silva é o nome mais comum desse país. Há centenas de Zés da Silva nas prisões. Na certa, só aquela delegacia deve haver uma meia dúzia. Precisamos de um plano para... Caras, interrompeu Magri, vocês estão esquecendo de uma coisa. Miguel ainda não apareceu. Bom, Magri, vai ver ele encontrou o falso Bino e... Não adianta discutir isso agora, decidiu Crânio. O dia ainda não amanheceu, e tudo que a gente pode fazer tem de ser feito pela manhã. Estamos exaustos. Vamos aproveitar essas horinhas para dormir um pouco. Ajeitaram-se como puderam no forro do vestiário. Aqueles 3 dias tinham sido exaustivos, mesmo para os caras, e o dia que estava por vir prometia mais ação ainda. Crânio fechou os olhos e sonhou com Magri em seus braços, sem arames nos dentes. Magri custou a pegar no sono. A fraca luz da lua, que se infiltrava através das telhas de vidro, fez brilhar a lágrima que corria pelo rosto da menina. Miguel, meu querido, onde você está? O delírio do Dr. Q.I. Quem é o senhor? Como sabe meu nome? A voz metálica que saía da tela parecia divertir-se. Ora, 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 Miguel. Eu sei muito mais do que o seu nome. Quero sair daqui. O senhor não tem direito de... Calma, meu caro. Você não está em situação de dizer quais são os seus direitos. Eu só quero conversar com você. Pode me chamar de Dr. Q.I. Eu fui trazido à força para esse lugar. Fui narcotizado. Que espécie de lugar é esse para onde se trazem pessoas à força?
Você está na Pain Control, Miguel. A mais poderosa indústria farmacêutica do mundo. Você nunca ouviu falar de nós porque atuamos sob nomes diferentes de empresas, mas por trás de todas, comandando todas elas, está a Pain Control. Miguel percebeu que estava no covil dos lobos e que falava com o próprio líder da alcateia. Não pense que pode fazer comigo o que quiser, Dr. Kei. Eu tenho amigos que... Amigos? Cortou a voz metálica. Quais? Crânio? Magri? Calu? Hahaha. O senhor é um demônio. Como sabe esses nomes? Ora, mas se foi você mesmo que me contou? Eu? Como? Você se acha muito esperto, não é, Miguel? Pensou que era uma ideia brilhante desaparecer junto com Crânio, Magri e Calu, não é? Assim ficaria com maior liberdade de movimentos para atrapalhar os nossos planos, não é? Mas será que não lhe ocorreu que você podia enganar a todos, menos a nós? É claro que todo mundo pensou que vocês 4 tinham sido sequestrados. Menos nós. Somente nós sabíamos quem estava ou não em nosso poder. Quando vocês se esconderam, foi como se tivesse mandado uma cartinha para a Pain Control dizendo que eram os garotinhos que andavam fazendo perguntas nos últimos 2 dias. Miguel corou. Tinha cometido um erro grave que tinha exposto todos os caras ao inimigo. Quer dizer que são vocês os sequestradores de estudantes? Uma indústria de medicamentos e estão usando os meninos como cobaias, certo? Ora, que esperteza! Como descobriu isso? Não interessa como descobrir. Eu quero saber é que remédio monstruoso é esse que precisa de jovens sadios como cobaia. Um remédio deve servir aos doentes e não aos sadios. O Dr. Kay ficou em silêncio. Parecia pensar. Quando falou novamente, sua voz já não tinha mais o tom de cinismo do início da conversa. Agora ele falava com o entusiasmo de um louco. Você é muito inteligente, Miguel. Inteligente o bastante para perceber a grandeza do nosso projeto. Você já pensou no significado do nome da nossa empresa? Já pensou o que significa Pain Control? O nome da nossa operação quer dizer controle da dor. Você imagina o que significa uma organização capaz de controlar a dor da humanidade? Uma organização capaz de determinar quanta dor os habitantes do planeta podem sentir? Nós somos capazes de controlar a duração da vida humana, a qualidade da vida humana. Mexendo com uma simples fórmula química, podemos determinar quantas crianças vão sobreviver em Biafra e quantas devem morrer no Maranhão. Não, protestou Miguel. A missão de uma indústria farmacêutica não é essa. Você tem razão. A nossa missão é maior, para a sociedade perfeita que planejamos. Não é suficiente controlar a quantidade de doenças ou de saúde que regula a humanidade. Não. Nós queremos uma sociedade perfeita, como a das formigas, onde cada um conheça o seu lugar e nele permaneça, produzindo aquilo que se deve produzir, cumprindo as ordens que deve cumprir. Isso é uma loucura. Isso foi aí que nós descobrimos a droga da obediência. E essa droga maravilhosa vai abrir caminho para o nosso sonho de perfeição. A Pain Control vai transformar na Will Control. O Dr. Kei deixou sua declaração fazer efeito e continuou. Hahaha, é claro que você percebeu logo que vem a ser Will Control, não é mesmo? Quer dizer, controle da vontade. É isso, já imaginou? Já pensou no que será controlar a vontade e iniciativa da humanidade? Já imaginou que será uma sociedade em que nenhuma ordem, nenhuma instrução venha a ser contestada? Não haverá mais prisões, porque os criminosos serão readaptados pela droga da obediência. Não haverá mais sofrimento, nem ansiedade, nem loucura, nem dor. Não haverá mais greves, nem passeatas de protesto. Nenhum soldado jamais desertará, nem se perguntará por que está sendo mandado para a guerra. Obedecerá e pronto. Não será mais necessário suspender uma remessa de vacinas ou de adubos para um país onde esteja havendo uma revolução. Com a droga da obediência, não haverá mais o desejo de fazer revoluções, porque não haverá mais desejo de espécie alguma. Só o meu desejo, só a minha vontade comandando a espécie humana. Miguel estava estarrecido. Tinha imaginado uma série de possibilidades para explicar o desaparecimento dos estudantes, mas nunca lhe ocorrera, porém, que os
propósitos da quadrilha fossem tão diabólicos. O senhor é um louco perigoso. Vocês pretendem destruir a vontade, acabar com os desejos, anular a criatividade dos homens. Será que vocês não percebem que com isso estarão destruindo os próprios homens? Ora, Miguel, lá está você novamente olhando as coisas por um lado só. Não, meu caro, as coisas são relativas. A verdade tem várias facetas. Procure olhar do nosso lado e verá a maravilha de um mundo de paz, sem conflitos, sem turbulências. Eu sei que você dirá que só existe uma verdade. Nesse caso, procure entender que essa verdade está nas minhas mãos. Não, a droga da obediência somente leva à repetição de velhos erros. Só o respeito pela liberdade de cada um pode garantir a sobrevivência da humanidade. Só o respeito pelas opiniões divergentes pode garantir o progresso. Só a desobediência modifica o mundo. O que é isso, Miguel? Que discurso é esse? Será que você se esquece de quem você é? Como líder lá no seu colégio, você não é também um autoritário? Não é você quem não admite que suas decisões sejam contestadas? Não se envergonhe, meu caro. Você está certo quando não permite que opiniões idiotas prejudiquem a vitória de suas ideias superiores. É por isso que eu quero convidá-lo a unir-se a nós. Unir-me a vocês? Como você já deve ter imaginado, está em nossos planos selecionar uma elite que, é claro, não tomará a droga da obediência. Será a elite dos que devem ser obedecidos. A elite dirigente, que dará as ordens, que comandará a humanidade. Você é uma pessoa especial, Miguel, uma inteligência privilegiada e um líder como poucos. Por isso, eu o convido a autocontrolar-se e a assumir o lugar que é seu por direito. Você foi escolhido entre milhões. Venha comigo comandar o mundo. O coração de Miguel disparou dentro do peito. Sua prudência, porém, o aconselhou a controlar-se. Não eram só algumas dezenas de garotos sequestrados que dependiam dele. Agora era o futuro da espécie humana que estava em suas mãos. Ele tinha de ganhar tempo, tinha de representar. Eu não sei, é tudo tão surpreendente. Posso imaginar sua surpresa, meu caro rapaz? Nós precisamos de liderança de jovens como a sua. Venha ajudar-nos a construir um novo mundo. Um novo mundo. Você precisa, naturalmente, ver a nossa droga da obediência em funcionamento, não é? Muito bem. Você vai ver tudo o que precisa. Alguém virá buscá-lo e lhe mostrará os testes que estamos realizando. Por agora, eu me despeço. Voltaremos a falar. A silhueta apagou-se da tela. O garoto estava só, com todo o peso do mundo sobre os ombros. Zé da Silva, perigoso humilhante. Naquela quinta-feira, a delegacia amanheceu com a costumeira confusão de advogados tentando libertar seus clientes, viaturas manobrando e policiais envolvidos com seus afazeres. Por isso, ninguém prestou muita atenção naquele rapazinho de óculos que entrava carregando uma pilha de livros. Ei, rapaz, onde vai com isso? Mandaram entregar para o delegado. Segundo andar, à direita. O plano tinha dado certo. Calu estava dentro da delegacia. Agora era procurar Mário Caspérides. Ou melhor, Zé da Silva. Aquela pilha de livros era um passaporte perfeito. Calu percorreu todas as dependências da delegacia, e cada vez que percebia alguém curioso com a sua presença ali, perguntava logo pelo delegado. O carcereiro estava morrendo de sono. Seu turno já tinha acabado há 2 horas, mas o companheiro deveria substituí-lo ainda não havia chegado. Quando o telefone da carceragem tocou, o carcereiro atendeu de mau humor. Alô? É da carceragem? Não, é da casa de sua mãe. A voz do outro lado do fio ficou furiosa. Veja como fala, seu cretino. Aqui é o doutor Boanerges. Oh, desculpe, doutor. Mande subir o prisioneiro Zé da Silva. Quero interrogá-lo na minha sala. Qual Zé da Silva, doutor Boanerges? Aqui tem 2. O do assalto ao banco, sua besta.
Desculpe, doutor, é que eu preciso saber. Você já está me enchendo o saco. Ou você faz esse prisioneiro subir em 5 minutos, ou eu vou arranjar para você dirigir o trânsito da Itaquera. Desculpe, doutor, é pra já, doutor. O guarda chegou com o prisioneiro Zé da Silva, algemado, e bateu na porta do doutor Boanerges. Entre, ordenou uma voz lá de dentro. Os dois entraram em uma sala vazia, de uma porta trancada. A voz comandou. Deixe o prisioneiro aí. Saia. Feche a porta e fique montando guarda. Onde o senhor está, doutor? Perguntou o guarda. Estou no banheiro, seu idiota. É que eu não posso... Você só pode fazer o que eu mandar. Cumpra a ordem já. Sim, senhor, doutor. No momento em que a porta da sala foi fechada, o prisioneiro viu, surpreso, um rapazinho sair do banheiro. Caspérides? O senhor é o bioquímico Mário Caspérides, eu suponho. Sim. Não. Sou o Zé da Silva, o perigoso assaltante. Sou amigo, seu Caspérides. Tenho uma foto sua. Pode esquecer o seu disfarce. Meu nome é Calu. Precisamos libertá-lo. O prisioneiro estava apavorado. Não. Eu não quero ser libertado. Sou um perigoso meliante. Há muito tempo não se fala mais meliante, seu Caspérides. Pode confiar em mim. Nós já sabemos a droga da obediência. Precisamos do senhor para libertar nossos amigos, para libertar mais de 20 garotos que estão sendo usados como cobaias para testar a droga da obediência. O prisioneiro titubeou. Mais de 20? Meu Deus. É isso mesmo. Só que não temos nenhuma pista de onde estejam os garotos. E não podemos confiar na polícia. Os sequestradores têm policiais fazendo o jogo deles. E onde está o delegado que estava falando lá no banheiro? Não tem delegado nenhum, seu Caspérides. Era eu. Uma das minhas especialidades é imitar vozes. O delegado que ocupa essa sala telefonou para cá dizendo que vai se atrasar. Sorte que quem atendeu fui eu. Assim, foi fácil imitar a voz dele para trazer o senhor até essa sala. Vamos, seu Caspérides, confie em mim. Não temos muito tempo. 2 dos rapazes já foram assassinados. Assassinados? Não é possível. Tudo culpa minha. Culpa sua? Por quê? Fui eu que criei a droga da obediência, mas eu não pretendia. Eu não queria. Sabemos disso. Sabemos que o senhor fugiu porque era contra o uso da droga, certamente. Mas precisamos do senhor para saber onde estão os estudantes desaparecidos. Devem estar lá na Pen Control. Nesse momento, a porta da sala se abriu e o detetive Rubens entrou. Pen Control? O que é isso? Não se assustem, acalmou o detetive Rubens, fechando a porta. Ouvi tudo de lá fora. Ouvi também quando você disse que há policiais envolvidos com os sequestros. Mas eu não sou um deles. Também estou desconfiado que há cúmplices dos bandidos dentro da própria polícia. Mas ainda há policiais honestos, meus amigos. Fiquem tranquilos. Vamos pegar a quadrilha inteira. Há um policial gordo, careca, começou Calu a informar. O Andrade? Esse. Disseram para não confiar nele. O detetive coçou o queixo. Andrade, hein? Eu bem que estava desconfiado. Bom, se Andrade é um dos bandidos, toda a cautela é pouco. Precisamos tirar vocês dois daqui. Vamos sair num camburão. Tenho amigos em outra delegacia. Vou usar os policiais de lá para estourar a tal Pen Control e libertar os garotos. Venham comigo. Rubens tirou um par de algemas da cintura. Desculpe, garoto. Você é chamado de Calu, não é? Desculpe, mas é melhor levar você algemado também. Assim ninguém vai desconfiar quando eu colocar os dois dentro do camburão. Está bem, concordou Calu. Delicadamente, o detetive Rubens algemou o rapaz. Os 3 saíram pelo corredor. O detetive Rubens foi empurrando os 2 prisioneiros, exatamente como costumam fazer os policiais. Enquanto o velho elevador descia para a garagem, o detetive Rubens tirou o chaveiro do bolso e ficou brincando com ele. O chaveiro fazia um barulho ritmado, irritante. Na garagem da delegacia, o detetive Rubens fez Calu e o bioquímico Caspérides entrar num camburão e fechou a porta, trancando-os no lugar destinado aos prisioneiros. Calu ouviu o detetive dar a partida no carro e, de repente, descobriu que tinha caído numa armadilha.
Ei, ele nem perguntou o endereço da Pen Control. Que estúpido que eu fui. O maldito detetive Rubens é um dos bandidos. Mas era tarde demais. Estavam presos no interior do camburão com um par de criminosos. O camburão saiu sacolejando e teve de dar uma brincadinha para não atropelar um casal de mendigos esfarrapados. O detetive Andrade estava furioso. Suado, já àquela hora da manhã, há 3 noites sem dormir, agarrou um guarda pela gola. Como? O Rubens saiu dirigindo um camburão e levou os prisioneiros Zé da Silva com ele? Foi, expulsou o guarda e levou também um prisioneiro jovem algemado. Inferno! Berrou Andrade, correndo para a rua e trombando espetacularmente com um casal de mendigos. 2 caras é melhor do que um só. Depois que a silhueta do Dr. Kay desapareceu, Miguel ficou um longo tempo com os olhos pregados na tela apagada do intercomunicador. Ele não sabia se era dia ou noite, pois não tinha ideia de quanto tempo permanecera cloroformizado. Ainda sentia enjoos, mas agora tinha vontade de vomitar pelo que acabara de ouvir. Uma sociedade de formigas obedientes. Era isso que estava reservado à espécie humana com a droga da obediência. E ele, Miguel, talvez fosse o único que poderia fazer alguma coisa contra aquela barbaridade. Mas o que fazer? Estava trancado naquele quarto, como numa prisão. Tempo. Era só nisso que ele conseguia pensar. Precisava ganhar tempo e tentar uma virada na situação. Mas ele estava sozinho. Se pelo menos ele tivesse os caras ao seu lado. Trouxeram uma bandeja com uma farta refeição. Miguel nem tocou nos alimentos. Tinha fome, mas a comida podia conter alguma droga e ele precisava manter a cabeça limpa para pensar. Recostou-se na cama e pensou. Talvez houvesse uma esperança se ele pudesse fingir que aceitava o jogo no fantástico Dr. Kay. Talvez o exausto líder dos caras adormeceu. Acordou com a tenebrosa silhueta do Dr. Kay, dando-lhe um bom dia, que prometia ser péssimo. Venha, Miguel. Agora você vai conhecer o começo de uma nova era. Guiado por um dos empregados, Miguel percorreu as dependências da Pen Control. O empregado pouco tinha o que falar, pois em cada dependência havia um intercomunicador, cuja tela se acendia logo que eles entravam, mostrando a silhueta do Dr. Kay, que dava as explicações necessárias. Essa é a unidade piloto de produção da droga da obediência, Miguel. Estamos produzindo a droga em diferentes apresentações, em comprimidos, em pó e até na forma de cigarros. Dentro de um mês, estaremos prontos para sair da fase de testes. E qual será a próxima fase, Dr. Kay? Vamos começar pelas escolas. Estamos preparando uma equipe de jovens para oferecer a droga da obediência em todas as escolas. Dentro de pouco tempo, teremos controlado toda a juventude do mundo. O resto será fácil. É uma questão de tempo. Logo teremos o controle das mentes, das vontades, das iniciativas. E a Will Control dominará o mundo. Miguel acompanhou o empregado, e a figura do Dr. Kay continuou a persegui-los, aparecendo aonde quer que eles fossem. Esse é o ginásio dos testes de resistência física. Vejo que já conseguimos com as cobaias. O empregado entregou uma tabela ao rapaz. Na primeira coluna dessa tabela que você tem nas mãos estão os recordes mundiais, explicava a voz metálica do Dr. Kay. Na segunda estão as marcas conseguidas pelas cobaias sob efeito da droga da obediência. Como você pode ver, Miguel, todas as cobaias superaram os recordes, e 2 delas conseguiram 20 centímetros a mais no salto em altura. Correndo sobre uma esteira rolante, uma garotinha, a cobaia número 14, não apresentava nenhuma expressão humana, parecia um boneco de cera que sabia correr. Essa cobaia está correndo há 20 horas, Miguel, sem apresentar sinal de cansaço, sem diminuir o ritmo. Ela conseguiu fazer os 42 quilômetros da maratona em apenas 1 hora e 50, quase meia hora abaixo do recorde mundial. A voz demonstrava um orgulho imenso. Sabe o que significa, meu caro? Significa que, sob a ação da droga da obediência, as pessoas perdem o medo.
O sentido da autopreservação, que diminui sua capacidade física. Com a droga da obediência, nós estamos criando super-homens. E a capacidade intelectual, Dr. QI? E a capacidade criativa? Tudo isso desaparece, Miguel. Mas para que queremos criatividade? Para que queremos iniciativa? Isso compete a nós, a elite dirigente. Compete a você, que agora faz parte dessa elite. Miguel sentiu vontade de chorar, sentando no meio das cobaias com a mesma expressão estática dos outros. Estava Chumbinho. Pobre menino, tudo por causa de Miguel. Mas o que era aquilo? A mão esquerda do menino abriu-se e fechou-se numa fração de segundos. Ninguém percebeu o movimento, mas Miguel pôde ler o K desenhado na palma da mão de Chumbinho. Então Chumbinho não estava sob efeito da droga, estava representando. Não estou mais sozinho, pensou Miguel. Agora alguma coisa poderia ser feita, e o líder dos caras não perdeu tempo. A visita àquela unidade da Pain Control tinha terminado, e ele acompanhou o empregado até a porta. O senhor primeiro, disse Miguel educadamente. No momento em que o homem saiu, Miguel rapidamente bateu a porta e fechou-a por dentro. Ei, que negócio é esse? Abra! Abra essa porta! De fora, vinham batidas furiosas na porta. De dentro, através do intercomunicador, vinha a voz calma do Dr. QI. Ora, 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 Miguel. Pelo que vejo, e como eu desconfiava, minha oferta foi recusada, não é? Que pena. Vai ser uma lástima ter de eliminar um rapaz como você. Vai ter de me pegar primeiro, Dr. QI. E você acha que isso é difícil? Você prendeu a si mesmo dentro dos meus domínios. Que ingenuidade. Eu esperava mais de você. Você acha que essa porta vai resistir muito? Você acha que... Não deu para ouvir o resto. Num salto, Miguel arrancou o fio que ligava o intercomunicador à tomada. A tela apagou-se. Chumbinho parou de representar e correu para o amigo. Miguel! Chumbinho! Os dois abraçaram-se, e a força de um aumentou o ânimo do outro. Chumbinho, como é que você ficou todo esse tempo aqui nesse lugar, sem tomar a droga? Não foi difícil. Eu fiz como sempre faço quando a minha mãe vem dar aquelas pílulas de vitamina. Eu deixo embaixo da língua, finge que engulo e depois cuspo fora. Preste atenção, cara, porque aquela porta não vai resistir por muito tempo. Tudo aqui depende da energia elétrica, até mesmo a fiscalização do Dr. QI. Nossa saída é desligar tudo. Vamos fazer o seguinte. Chumbinho prestou atenção no que dizia o líder dos caras. O plano já estava pronto quando a porta do ginásio cedeu com um estrondo. Mocinhos e bandidos. Me larga, seu gorila, me solta! Fique quieta, menina, eu não quero lhe fazer mal. A gordura do detetive enganava muito. Andrade era forte como poucos. Tinha agarrado o jovem mendigo com uma das mãos e a garota mendiga com a outra. Por mais que se debatessem, os dois esfarrapados não conseguiam soltar-se. Fiquem quietos. Não tenham medo. Eu sei quem vocês são, berrava o detetive. Sabe nada, berrava de volta o mendigo. Nós dois somos pobres mendigos. Não fizemos nada. O senhor não pode prender a gente. Eu não estou prendendo ninguém. Vocês são os dois estudantes sequestrados, não são? Você é a Magri e você é o Crânio. Que disfarce não engana meu faro de detetive. Quero falar com vocês. Fiquem quietos. Andrade arrastou os dois por uma sala e fechou a porta. Você, acusou a menina. Você é da quadrilha de sequestradores. Não se aproxime de mim. Magri, Crânio, suplicou o detetive. Eu não sou nada disso. Confie em mim. Não, você é o inimigo, berrou Magri. Eu quero o detetive Rubens. Exijo falar com o detetive Rubens. Andrade balançou a cabeça. Vocês não sabem a diferença entre mocinhos e bandidos, pois sabiam que o detetive Rubens acaba de sair daqui sequestrando o prisioneiro Zé da Silva e um rapazinho? Que eu nem sei quem é. Calu? Sequestraram a Calu? Surpreendendo-se Crânio. Era a Calu? Assombrou-se mais ainda Andrade. O outro sequestrado? Mas afinal, vocês três foram ou não foram sequestrados? Foi aí que Crânio percebeu que o erro dos caras tinham cometido. Ao fazerem de sequestrados, eles tinham se acusado pela quadrilha. Os bandidos seriam os únicos a saber que eles não haviam sido sequestrados.
E se Andrade pensava que eles faziam parte dos desaparecidos, então Andrade era inocente. Diabo! Miguel tinha errado outra vez. Ele tem razão, Magri, concluiu o Crânio, segurando a menina enfurecida. Ele é amigo. Miguel enganou-se. O bandido é o Rubens. Calu caiu numa armadilha. Crânio e Magri contaram para Andrade tudo o que tinham lido nos arquivos do computador do bioquímico e tudo mais que sabiam. E eles sabiam agora que, além de Chumbinho, Miguel e outros garotos, Calu e Mário Caspérides também estavam nas mãos da quadrilha. Quer dizer que esse tempo todo eu tive aqui, na delegacia, a única pista do mistério? Perguntou Andrade. Pois é, confirmou Magri. Eu ouvi a conversa dos bandidos falando da fuga do Mário Caspérides e da prisão de um tal Zé da Silva. Depois, Crânio teve o palpite. Analisando a conversa que tinha ouvido, descobriu que as duas pessoas eram uma só. Não foi uma questão de palpite, consertou Crânio. Foi uma questão de lógica. Andrade andava de um lado para o outro. Certamente Rubens levou Calu e Caspérides para o mesmo lugar onde esconderam os outros. Magri sorriu tristemente. O problema é saber onde fica esse lugar. Crânio fez aquela cara triunfante que sempre fazia quando tinha uma ideia brilhante. Acho que temos um jeito de saber. Que jeito é esse? Fala logo. Àquela hora, a rua onde morava o bioquímico Mário Caspérides já estava movimentada. Numa esquina, 3 homens corpulentos discutiam dentro de um carro preto estacionado. A gente estava quase pegando o sujeito, quando o tal assaltante de branco... O Zé da Silva. O Zé da Silva. E aí? Aí a gente foi em cana. Pense. Precisamos pensar. Tô com muito sono para pensar. Um rapaz todo esfarrapado passou correndo ao lado do carro e jogou um papel lá dentro. Em um segundo, o rapaz já tinha desaparecido. O que é isso? Perguntou o animal. Um papel, respondeu Coisa. É claro que é um papel, seu idiota, reclamou o Fera. Daqui. O Fera abriu o papel, que estava dobrado em 2. É um bilhete. O que é que está escrito? Perguntou Coisa. Deixa ver, resmungou o Fera. Leia você, que eu estou sem óculos. Mas você não usa óculos. Então preciso usar. Leia. O Coisa pegou o bilhete. Limpou a garganta com um pigarro e ficou olhando para o papel. Tô com muito sono para ler. O animal perdeu a paciência e arrancou o bilhete da mão do Coisa. Dá isso aqui, eu leio. Está escrito: o chefe quer ver vocês imediatamente. Corram. O chefe? Deve ser o Dr. QI. É claro que só pode ser o Dr. QI, seu burro. Que outro chefe nós temos? Aqui diz: corram. Acho melhor a gente andar logo. O Fera deu a partida no carro preto. Não notou que estavam sendo seguidos por outros carros com um homem gordo ao volante e 2 jovens mendigos.